Em 2024, o Nordeste voltou a ter protagonismo no futebol brasileiro. Essa foi uma boa notícia. A região, os nordestinos, 30% da população brasileira mora lá. E não vinha sendo representado. E agora, o que nós temos? 5 times na elite. Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport. O que podemos esperar? Já já falamos sobre esse assunto. Olá, torcida na rede, comigo, Carlos Mion. Eu estava falando sobre o futebol nordestino. Daí eu digo, como é que eu vou começar falando? Se eu falar primeiro do Vitória, porque eu torço por Vitória. Se eu falar primeiro do Fortaleza, então vamos seguir uma ordem alfabética. Começamos com o B da Bahia, depois o C do Ceará e o P de Pernambuco. O que podemos analisar com relação ao futebol baiano? O Vitória, começando pelo Vitória, porque todo mundo dizia, a imprensa em geral, o Vitória vai cair, o Vitória é o candidato a cair. E realmente, passou maus bocados, mas no segundo turno deu uma reagida e terminou ali na 11ª colocação, conseguiu vaga para a Sul-Americana e alicerçou a sua continuidade na elite brasileira. Isso significa muito, porque uma nova queda, o Vitória teria que começar tudo do zero. Foi importantíssimo, fundamental para o futuro do Vitória. A partir de agora, a diretoria poderá fazer um trabalho de continuidade, dar mais alguns passos para colocar o Vitória numa posição de destaque no futebol brasileiro. Vai ter que investir, não vai ser fácil, e também, novamente, priorizar a manutenção na Série A. Essa que é a realidade. Tem 5 disputas pela frente, vai jogar um torneio internacional, que é a Sul-Americana, e acredito que foi um avanço tremendo para um Vitória que há 3, 4 anos atrás estava numa situação crítica e vai conseguir, pelo que a gente sente da diretoria, investir e manter o clube dentro de um padrão que a torcida gosta e esperava há muitos e muitos anos. O torcedor do Vitória sofreu bastante na última década. E o Bahia? Bahia também. O Bahia cumpriu aquilo que se esperava. Brigou na parte mais de cima, não conquistou nada de especial e tem 5 disputas, 5 certames, 5 campeonatos. Eu vejo que o Bahia precisa pelo menos 2 títulos para se alicerçar como uma grande equipe dentro do futebol brasileiro. Porque só título é que vale, não adianta. O Bahia fez uma excelente campanha, conseguiu a posição que desejava de uma pré-Libertadores. Agora o próximo passo é brigar para ficar pelo menos entre os 5. E aí vai ter que ter investimento. A continuidade do Rogério Ceni foi muito importante, porque o Rogério vem fazendo um trabalho de construção, como ele fez no Fortaleza, de construção, porque às vezes não adianta só dinheiro não, gente. Esse negócio só dinheiro, nós temos vários exemplos aí que só o dinheiro não dá camisa para ninguém. Então, a situação do futebol baiano, eu acredito que será muito promissor. Tanto torcedor de Vitória quanto do Bahia podem ficar com grandes expectativas que terão realmente um novo passo e um fortalecimento do futebol baiano, que é mais importante, porque é um futebol tradicional e não merecia estar no ostracismo como aconteceu em anos passados.
Vamos dar uma paradinha e já voltamos daí com Fortaleza, Ceará e Sport. Eu sou o Nerinho. Faça como eu. Inscreva-se e dê um like aí na rede com o Mion. É de graça e não dói. É isso aí, Nerinho. Esse é o nosso mascotinho. Faz isso aí, dá um like para nós, se inscreve no canal. É uma semente, né? Estamos iniciando, precisamos da ajuda de todos vocês. Tenho certeza que vai agora começar a crescer o número de inscritos e também de likes da vida para o canal na Rede Comunhão, tá? No futebol cearense, vamos lá. São duas situações bem diferentes, duas prateleiras diferentes, como eu sempre analiso os clubes. O Fortaleza já é um time solidificado dentro do futebol brasileiro, não só no cearense, e o Fortaleza quer buscar mais espaço. Contratou Davi Luiz, que para muita gente pode dizer assim, poxa, um zagueiro, velho, 37 anos, mas é o Davi Luiz, é o Fortaleza de Davi Luiz. Além da liderança, é um nome que vai impor respeito. E os clubes precisam de jogadores desse naipe. É uma necessidade, precisa ter alguém acima da média, alguém que seja uma referência. Na Europa, todo mundo vai dizer, o Fortaleza do Davi Luiz, que jogou no Chelsea, Benfica, etc e tal, seleção brasileira. Então, eu entendo que foi uma ótima contratação e vai dar um retorno de visibilidade. Manutenção do técnico Vojvoda, não precisa ficar repetindo tudo aquilo que já falam. É uma continuidade, é um excelente técnico e mantém um trabalho sólido. Fortaleza precisa reforçar. Esse ano passado quase que conseguiu chegar mais em cima. Para brigar por título brasileiro, essa situação toda, o Fortaleza vai ter que investir bem, porque não é fácil hoje concorrer com o eixo Rio e São Paulo, onde os clubes estão trazendo jogadores de alto nível. Mesmo não tendo grandes estrelas, o Fortaleza conseguiu fazer uma campanha em 2024 espetacular. Está na Libertadores e quanto mais avançar, também tem um calendário recheado, 5 disputas. É outro clube que necessita de pelo menos 2 títulos. O Nordeste, o Cearense, enfim, Copa do Brasil, precisa de pelo menos 2 títulos para se afirmar perante o futebol brasileiro. Já o Ceará, o torcedor do Vozão tem que ter calma, né, gente? Olha, passou ali raspando, e aí eu destaco o trabalho do Léo Condé. Quando ninguém mais acreditava no Ceará, deu aquela galopada final e conseguiu uma vaguinha para a Série A. E foi um trunfo para que o clube possa ter novas perspectivas. Se o Ceará permanecesse mais um ano na Série B, dificilmente teria condições, melhor dizendo, de evoluir como clube e como potência do Nordeste. Então, o Léo Condé que está de parabéns, salvou o Ceará, e agora resta ao Ceará também buscar um reforço, e o principal, se manter na Série A, assim como aconteceu com o Vitória. Porque hoje está todo mundo já dizendo, o Ceará é candidato a cair. Vale o mesmo para o Sport, todo mundo está apostando, vai cair. Não pode cair, o Ceará não pode cair. Se cair, é um retrocesso muito grande. Eu acredito que o Ceará, trazendo jogadores mais experientes, qualificados, tem condições de permanecer na Série A. E é importante manter mais esse nordestino dentro da Série A, da elite do futebol brasileiro. E o Sport Recife? Eu estive conversando com amigos lá de Recife, o Sport está pensando grande. Quem está pensando que o Sport vai entrar para se manter, pelo que estão falando, colegas jornalistas de Recife, o Sport coloca como prioridade uma boa colocação na Série A e uma vaga, pelo menos, na Sul-Americana.
Ah, tá pensando grande, mas tem que pensar grande mesmo. Agora a diretoria vai ter que investir, buscar jogadores para cumprir e chegar nesse ponto. Eu confio, o esporte sempre foi uma força do futebol nordestino, sempre incomodou o eixo Rio e São Paulo, e as chances dele conseguir se manter na Série A são grandes. Depende exclusivamente da diretoria. E o esporte também tem um calendário bem recheado. Ou seja, o que eu posso dizer? O futebol nordestino tem grandes possibilidades de se manter na elite do futebol brasileiro e também de conquistar alguma coisa que realmente seja significativo para esses clubes. Importante mesmo, porque as torcidas, o que a gente acompanha do futebol nordestino, a gente percebe que esse pessoal ama futebol, né? Outro dia eu vi um jogo numa segunda-feira com 50, 60 mil pessoas, 9h30 da noite. É a população que talvez mais goste de futebol. Então, boa sorte a vocês nordestinos e que os clubes façam jus às suas torcidas, certo? E até a próxima. Tchau!